agora a gente chama ela de doutora, né? Ela terminou o doutorado recentemente, então é uma doutora fresca. É a doutora mais fresca do laboratório. Então a Andréia vai falar sobre, de manhã a Helena falou bastante sobre a aplicação de cromatografia na área de pesticida, que é uma área forte dentro do laboratório. E a Andréia vai falar sobre resíduos de pesticidas em alimentos, falar um pouco de toxicologia e avaliação da exposição na dieta. A Andréia, então, ela se graduou em Química aqui na UNB, fez doutorado aqui na UNB, então é uma cria da Universidade de Brasília, né? Então ela vai apresentar para a gente, então, sobre pesticidas, Andréia. Boa tarde. Bom, então, vou falar para vocês então um pouquinho sobre o resíduo de pesticida e a exposição dos pesticidas à população brasileira por meio dos alimentos que nós consumimos, né? Os alimentos que possuem esses resíduos, quando nós consumimos, será que a gente está exposto a algum risco ou não? Essa é uma dúvida não só de nós consumidores, não só de nós pesquisadores, mas nós como consumidores também, né? Bom, falar um pouquinho para vocês sobre pesticida, né? Que a gente pensa em pesticida hoje, os produtos hoje que nós aplicamos na agricultura, só que a gente tem que pensar que problema com peste existe desde sempre, né? Então existem relatos de 1000 anos antes de Cristo já do uso de enxofre na China para combater praga, tá? No Japão, usava-se antigamente óleo de baleia misturado com vinagre, também para combate de insetos, certo? Já no século XVI também, a China começou a introduzir alguns compostos à base de arsênio, também para combate de inseto, né, e várias outras pestes. E esses compostos de arsênio foram até usados com alguma frequência, até que se viu que eles eram muito tóxicos. Inclusive, esse composto, o acetoarsenídeo de cobre, que é conhecido como Veiga de Paris, que foi um pigmento utilizado no século XVI, né? Tinha um verde muito característico, os artistas gostavam muito de usá-lo, mas aí, por causa das intoxicações, foi retirado, né? Eles pararam de usar por causa das intoxicações com arsênio. E os pesticidas sintéticos que nós usamos hoje na agricultura, eles começaram a ser sintetizados mais ou menos ali na década de 30, certo? Bom, sobre as leis dos agrotóxicos no Brasil, né? A primeira lei de agrotóxico no Brasil, tá? Ela é de 89, é essa lei 7.802, e ela tem 3 decretos que regulamentam essa lei, principalmente, né? Então, são decretos de 2002, esse 4.074, decreto 5.981, já de dezembro de 2006, e os 6.913 de 2009. E essa lei 9.974, ela é uma lei que modifica um artigo da lei 7.802 sobre embalagens. Então, essa parte de embalagem, que a empresa tem que produzir embalagem que não cause vazamento, que a embalagem tem que ser adequada para fazer a tríplice lavagem, que deve ser feita a tríplice lavagem, que a empresa que importa o agrotóxico, que não é produzido no Brasil, mas que ela importa, ela também, essa empresa que importa é responsável pelas embalagens. Então, tudo isso já existe desde o ano 2000, tá? Legalmente. Bom, e aí a gente vem aqui agora para a definição de limite máximo de resíduo. Porque quando a Anvisa libera os resultados e a mídia divulga, sempre se fala sobre esse limite máximo de resíduo, né? E eu vou falar aqui para vocês a definição, que está no decreto 4.074, que é a quantidade máxima de resíduo de agrotóxico ou afim. Só lembrando o seguinte, pesticida, agrotóxico, defensivo agrícola, veneno, remédio, tudo a mesma coisa, né? Só depende de quem está falando. Como aqui da universidade, os pesquisadores que trabalham nessa área, a gente sempre chama pesticida, mas todo mundo pode entender como agrotóxico, tá?
quantidade máxima do resíduo em decorrência da aplicação adequada numa fase específica, desde sua produção até o consumo, expressa em partes do agrotóxico, afim seus resíduos por milhão ou em partes do alimento. O que acontece então? Aqui a gente vê que o conceito de limite máximo de resíduo ele está diretamente ligado à quantidade que foi aplicada no campo. O conceito não está diretamente ligado à toxicidade. Limite máximo de resíduo não quer dizer o limite toxicológico para o ser humano, certo? Porque quando sai na mídia, às vezes falam assim, porque os alimentos, tal porcentagem de alimentos tinham resíduos acima do permitido. Esse limite não quer dizer que seja uma barreira toxicológica, então daqui para cima faz mal para o ser humano, então tem que ser daqui para baixo. Não. Esse limite máximo quer dizer que quando o agricultor ele obedece às boas práticas agrícolas, ou seja, ele pega o agrotóxico, ele dilui na concentração indicada no rótulo, ele aplica a quantidade indicada, ele colhe ou ele faz novas aplicações de acordo com o intervalo indicado no rótulo e ele coleta o alimento também obedecendo prazo de carência. Isso são boas práticas agrícolas e é a partir daí que vem o limite máximo de resíduo. Uma vez estabelecido, quando se estabelece esse limite máximo, primeiro chega-se a esse valor e depois é feita uma avaliação toxicológica para saber se esse valor pode fazer mal ou não à saúde. Tá? Bom, um pouquinho dos agrotóxicos e o Brasil. Então, o Brasil liderou, por que se fala tanto de agrotóxico hoje? Porque o Brasil, em 2008 e 2009, ele foi líder no consumo mundial de pesticidas. Perdeu para os Estados Unidos, os Estados Unidos passou a ficar em segundo lugar. E em 2010, o mercado faturou 9% acima do ano de 2009. E até dezembro de 2012, nós tínhamos permitido para uso no Brasil 422 princípios ativos registrados para uso. Então, ou seja, são 422 princípios ativos, mas existem várias formulações, igual o remédio. Você tem um princípio ativo, você tem várias formulações, tem os genéricos. Mas só de molécula permitida são 422. E quais então seriam essas moléculas mais utilizadas no Brasil? De acordo com o levantamento do IBAMA, em 2010, 2009, 2010, então a classe que mais é utilizada no Brasil, de longe, são os herbicidas, utilizando glifosato, principalmente ferro-daninho, utilizado em soja, plantio de soja, glifosato. Vocês podem ver aqui, glifosato e os sais. Em seguida, então, temos os inseticidas e os acaricidas, que aqui está representado inseticidas cipermetrina, óleo mineral, tem a metamidofose acefato, são tanto inseticidas como acaricidas. Fungicidas, aqui tem o carbendazim, o enxofre, que era usado 1000 anos antes de Cristo, continua sendo utilizado. Aqui o 2,4-D e a atrazina também são herbicidas. Então, esses são os principais utilizados no Brasil. Agora, todas essas classes de pesticidas, os pesticidas a gente pode classificá-los como mecanismo, o organismo-alvo, inseticida, acaricida, fungicida. Hoje a gente pode classificar esses inseticidas, os pesticidas, por classes químicas. Então, aqui nós temos as 5 classes mais tóxicas, que mais deixam resíduo nos alimentos e as mais tóxicas. Então, são os ditilcarbamatos, os organofosforados, os triazóis, os piretroides e os carbamatos. Vamos começar falando então um pouquinho dos ditilcarbamatos, a classe de fungicida muito utilizada no Brasil. Então essa classe ela tem baixa toxicidade aguda, intoxicação aguda não causa tanta intoxicação aguda. A grande preocupação dos ditilcarbamatos é com relação à toxicidade crônica. Por quê? Porque dentro da classe dos ditilcarbamatos existem algumas subclasses, e uma delas são os EBDCs, os etileno ditilcarbamatos. E esses EBDCs, eles produzem esse metabólito, etileno-tiureia, que tem efeitos tóxicos na tireoide e tem estudos que mostram que eles são teratogênicos, esses metabólitos. A segunda subclasse, que são os propileno-ditilcarbamatos, eles têm um metabólito que é a propileno-tiureia e que também existem estudos mostrando efeitos na tireoide. O mancozeb, que é um EBDC, um etileno-ditilcarbamato, em 2002 foi publicado um estudo relacionando não apenas a tireoide, mas em relação a câncer,
não só na tireoide, mas também na mama e no pâncreas. Então aqui nós temos duas moléculas, essa aqui é a molécula do mancozeb, né, que é o etiranobídeo de carbamato, e aqui a gente tem a molécula do propineb, que produz o metabólito propilenotiouré. Bom, aí os organofosforados e carbamatos. Essas duas classes estão entre as mais tóxicas hoje presentes para uso no campo. Tá? As duas classes elas são derivadas então do ácido fosfórico e do ácido carbânico. E tem o ácido tiofosfórico aqui no meio também. Mas a gente trabalha, a gente coloca todo mundo como organofosforado, mas existe a classe organofosforado e organotiofosforado. E essas duas classes elas foram sintetizadas primeiramente na década de 30, certo? Quando foram introduzidos os pesticidas sintéticos. Né? E eles entraram principalmente para substituir o uso dos organos clorados, porque na década de 40 e 50 foi quando começou a ter problema com o DDT. Então, eles não tinham essa toxicidade tão grande com relação aos mamíferos, então as moléculas foram começando a ser introduzidas depois, em década de 40 e década de 50. Né? E os organofosforados foram utilizados já como arma química, porque eles foram primeiramente sintetizados aí, na década de 30 por químicos alemães. Né? Final da década de 30. Com a Segunda Guerra, os nazistas aproveitaram essa tecnologia, então eles desenvolveram armas químicas. Né? E esse gás aqui, essa sarin, eu não sei se algumas pessoas devem se lembrar, do atentado no metrô do Japão, em 95, 94. Tiveram 2 atentados no Japão, né? Algumas pessoas morreram, outras milhares ficaram intoxicadas. Essas pessoas são estudadas até hoje para saber qual foram os danos que elas tiveram desde então, né? Os danos neurológicos. Né? Então foi esse aqui, o gás sarin. Foi utilizado também na guerra do Iraque contra os curdos. Bom, então eles são classes extremamente neurotóxicas, né? E o mecanismo de ação tóxica deles, então, é pela inibição da acetilcolinesterase. Com a inibição da acetilcolinesterase, há um aumento do neurotransmissor acetilcolina nas terminações nervosas. Então, o que acontece? Na hora de passar o impulso nervoso, né, a acetilcolina sai do neurônio pré-sináptico e vai para o pós-sináptico. Então, uma vez que já passou o impulso nervoso, a enzima acetilcolinesterase vai lá e pega essa enzima para ela não ficar lá disponível. Com a inibição dessa enzima, há um acúmulo de acetilcolina lá. E essa acetilcolina fica estimulando constantemente esse neurônio pós-sináptico, né? E acaba que lesiona esse neurônio pós-sináptico. E os principais sintomas agudos de intoxicação por organofosforado, então, é aumento de secreção, taquicardia, hipertensão arterial, tremores, fraqueza, perda de memória, convulsão, coma e morte. E aqui a gente tem, então, o metamidofós, que é um organofosforado muito tóxico, inclusive está sendo retirado de uso no Brasil. Como vocês podem ver aqui, o átomo de fósforo no meio, derivado do ácido fosfórico. E aqui o carbaril, que é o carbamato, né? E aqui a gente tem aqui a parte que é derivada do ácido carbônico. Bom, os piretroides. Os piretroides são os inseticidas análogos sintéticos das piretrinas. Piretrinas são inseticidas naturais que são extraídos dos crisântemos. E por um tempo ele foi extraído e foi utilizado mesmo a piretrina como inseticida. Só que houve uma demanda muito grande desse inseticida e essa molécula ela é muito instável, ela se degrada às vezes só com a luz do sol. Então os químicos foram lá e sintetizaram análogos sintéticos das piretrinas, que são os piretroides. E a toxicidade dessas moléculas também é o sistema nervoso, são moléculas neurotóxicas. Só que várias ordens de grandeza menos tóxicos para o ser humano do que para o inseto. Então, e menos tóxicos que os organofosforados e os carbamatos, por isso que eles começaram a ser também produzidos na década de 80. Então, o mecanismo de toxicidade é por meio dos canais dependentes de voltagem de sódio, cálcio e cloreto. E os piretroides eles são divididos em 2 grupos, tá? Você tem os piretroides do tipo 1 e do tipo 2. E eles causam sintomas de intoxicação diferentes. Então, o do tipo 1, tremores leves, agressividade, prostração e hipertermia. E do tipo 2, tremores fortes, salivação, convulsão e hipotermia. E aqui a gente tem a molécula da
foi retirado das piretrinas é esse anel, ciclopropano, certo? Que foi mantido aqui tanto no tipo 1 como no tipo 2. E no tipo 2 foi feito um melhoramento da molécula para aumentar a eficiência dela ficar sintetizada. E aí foi introduzido aqui esse grupo ciano na molécula. Então por isso que é do tipo 2 e por isso que os sintomas de intoxicação são diferentes. Bom, os triazóis. Os triazóis, então, são fungicidas, tá? Também muito utilizados. E os triazóis, o mecanismo de ação tóxica dele ainda não está completamente elucidado. Então, aqui a gente vai focar nos efeitos, certo? Então, a gente tem basicamente dois efeitos de exposição aos triazóis. O primeiro é o efeito crônico, ou seja, a ingestão de pequenas quantidades desse composto ao longo da vida, que é o efeito de hepatotoxicidade, né? Um dos efeitos que ele causa é a hipertrofia hepatocelular. E, como efeito agudo, então, malformação crâniofacial durante o desenvolvimento fetal, né? E, como, por exemplo, a fenopalatina. Então, aqui a gente tem, né, esse anel, triazol, que é a característica desses fungicidas, e duas moléculas aqui, o ciproconazol, que é característico de efeito crônico, e o tebuconazol, que apresenta os dois sintomas, tanto de efeito crônico como de efeito agudo. Bom, como é que esses pesticidas todos vão parar, então, na nossa mesa, certo? Bom, o agricultor vai lá, pega o agrotóxico, aplica no campo, de preferência seguindo as boas práticas agrícolas, colhe também de acordo com o prazo estabelecido no rótulo, e esse alimento chega no mercado. E a gente vai lá e compra esse alimento e prepara nossos pratos de salada, nossas refeições. E agora, será que ele faz mal à saúde? O quanto de resíduo que fica, será que a quantidade de resíduo que fica pode fazer mal à saúde? Bom, vou mostrar para vocês aqui primeiro alguns estudos mostrando dados de resíduos de pesticidas em alimentos, né? Então a gente tem aqui alguns dados do Instituto Biológico, tá, de São Paulo, que coletou amostras de frutas e verduras no CEAGESP, e eles publicaram dois estudos, um com amostras coletadas entre 94 e 2004, né, que eles analisaram mais de 7.000 amostras, né, e dessas 1% tinham resíduo acima do limite máximo permitido, e 12% das frutas e 14% das verduras tinham ingredientes ativos não autorizados para aquela cultura, né, ou seja, ele pode ter você pode ter ingrediente ativo permitido para tomate, mas ele não é permitido para pimentão. Mas na sua horta tem tomate, pimentão, alface, então você tem aquele composto que você acaba aplicando na lavoura inteira, tá? Isso quer dizer um ingrediente ativo não autorizado. E de 2004 até 2007, então foram analisadas 2.000 amostras, mais de 2.000 amostras, né? E aí o escopo dele aumentou, antes ele analisava 30 pesticidas, agora ele está analisando 140. E dessas amostras, 28% foram positivas, mas ele não informou exatamente quanto ele estava acima do limite máximo e quantas amostras tinham um resíduo ingrediente ativo não permitido. Teve um estudo publicado pela Universidade Federal da Bahia com manga, tá? Então eles coletaram manga no comércio de Salvador, né? Eles analisaram apenas 16 amostras, né, e pesquisaram 14 pesticidas. E dessas 16 amostras, todas elas continham dois pesticidas que ele analisou, que foi azoxystrobina e bifentrina. E todos estavam abaixo do limite máximo de resíduo permitido. Só para falar para vocês o seguinte, esses dados a gente encontra na literatura muito estudo falando sobre metodologia de análise de resíduo. Então, sempre existe muito método, muita inovação, formas de extração, formas de preparo de amostra, formas de detecção, usa cromatografia líquida, usa gasosa, massa, tem muito, mas quando a gente precisa mesmo de dados, então você fez a metodologia, agora vamos analisar a amostra. Aí isso já é mais escasso, né? Por isso que são um pouco dos dados. E aí aqui a gente já vai passar para as amostras que nós analisamos aqui no laboratório de toxicologia. Então, esse foi um estudo feito com alimentos coletados aqui no restaurante universitário, né? Essas amostras foram coletadas, isso foi projeto de uma aluna de mestrado do laboratório, e foram coletadas entre 2005 e 2007, 177 amostras no restaurante universitário, entre arroz, feijão, carne, suco de fruta, né? Tudo que tem lá.
e foram analisados resíduos com relação ao dimetilcarbamato e 10 organofosforados, né? E dessas amostras, então, 31% foram positivas, ou seja, continham resíduos de pesticida, e dessas 31, 43 foram positivas para organofosforados e 70% delas tinham dimetilcarbamato. Bom, esse estudo aqui já foi o meu trabalho de doutorado, né? Então foi já amostras analisadas entre 2010 e 2012. Né? Então foram analisadas essas quatro culturas: caqui, caju, goiaba e pêssego. Por que essas 4 culturas? Né? Primeiro que a gente não tem, o objetivo dessas análises é sempre fazer a avaliação da exposição. Né? Então a gente precisa, para fazer a avaliação da exposição, precisa saber o quanto que tem o alimento. E para essas 4 culturas não existe dado. E são culturas importantes, principalmente quando a gente pensa em compostos que a gente tem preocupação com intoxicação aguda, e são frutas de estação. Então essas frutas como o caqui, por exemplo, agora tem bastante, então a gente vai e come um monte e não come mais durante o ano. E que é diferente, por exemplo, de um tomate, que a gente está comendo ali na salada o tempo todo, né, de pouquinho em pouquinho. E aí, então, no meu trabalho nós analisamos, então, 27 compostos organofosforados e metabólitos, 12 piretroides e entre outras moléculas, 8 carbamatos e metabólitos. Quer dizer, a gente analisa metabólito porque às vezes a molécula ela tem efeito tóxico, mas o metabólito também tem efeito tóxico, o metabólito na própria planta. E então totalizando 47 pesticidas. Então nós coletamos 238 amostras, né? 67 caqui, caju, goiaba e pêssego. E coletamos, então, entre 1º de janeiro de 2010 até janeiro de 2012 nos supermercados aqui do DF. Bom, método analítico. Agora que vocês tiveram essa brilhante palestra, então agora vocês já vão entender. Cromatografia gasosa, né, acoplada ao FPD, para analisar os organofosforados. Cromatografia gasosa acoplada ao SED, que foi para análise dos piretroides. Nós usamos cromatografia acoplada à massa-massa para confirmação desses organofosforados e piretroides, né? Porque, como vocês viram, pode ter problema de tempo de retenção, às vezes é um interferente que tem aquele pico, então pode haver coeluição de compostos, então no massa-massa a gente faz uma injeção única só para identificar mesmo a molécula. E o limite de quantificação, nós conseguimos um limite de quantificação muito baixo, que foi de 1 a 4 microgramas por quilograma. Os dimetilcarbamatos nós analisamos por espectrofotometria. Existem metodologias por cromatografia também, mas a espectrofotometria ela é bem mais barata e às vezes o quanto que a gente consegue analisar, então o valor é mais ou menos aproximado, é de 0,05 miligramas por quilograma. Bom, e aí agora os resultados dessas amostras. Então essas foram as amostras analisadas, né? Então 238, e dessas 238, 68,1% delas foram positivas, tá? Para pesticida. E sendo que o caju foi a cultura que apresentou a menor porcentagem de amostras positivas, né? Ficou aqui, goiaba, pêssego, aqui, todo mundo na faixa de 77%, 76%. E o que é interessante aqui é que as amostras analisadas para caqui, caju e goiaba, todos os pesticidas que foram positivos, nenhum deles eram autorizados para uso para essas culturas. Só o pêssego que nós encontramos alguns compostos que eram permitidos, então por isso só 83% das amostras positivas, não foi 100%, né? Foram 83% das amostras positivas que continham ingredientes ativos não autorizados para uso no pêssego. Bom, quais então foram os pesticidas mais encontrados? Então foram os dimetilcarbamatos, que são os fungicidas. Os dimetilcarbamatos, sempre esses estudos de monitoramento sempre são os mais encontrados, porque eles são realmente muito utilizados como fungicidas, né? Essas moléculas todas aqui são os organofosforados, né? Dimetoato, metapidofós, alpirifós, todos esses são, sendo que o que mais foi encontrado foi então o ametoato e o dimetoato, né? O metoato é o metabólito do dimetoato e o metapidofós. E aqui em roxo nós temos os piretroides, né? O mais encontrado então foi a lamidacelotrina.
E os carbamatos. Os carbamatos não são tão encontrados quanto os outros pesticidas, mas eles ainda assim são encontrados e a gente analisa por causa da toxicidade, preocupação com a toxicidade. Então nós identificamos aqui metonil e carbofurano 3-hidróxido, que é o metabólito do carbofurano. A gente não achou a molécula, mas a gente encontrou o metabólito. Bom, os alimentos, o agricultor, como ele tem, como o alimento pode estar suscetível ao ataque de vários tipos de pestes, vários tipos de pragas, então é normal o agricultor usar mais de um agrotóxico para combater aquelas pestes. Então a gente fez aqui um levantamento da quantidade de múltiplos resíduos presentes nesses alimentos. Então, aqui a gente tem em termos de porcentagem de amostra, as amostras com 2 pesticidas presentes, então aqui com 3 e ele vai diminuindo a porcentagem de amostras quando vai aumentando a quantidade de múltiplos resíduos. E 2 amostras aqui, 2 amostras de pêssego continham 7 resíduos e 2 amostras de pêssego continham 8 resíduos diferentes de agrotóxico. E às vezes de organofosforato e que tem a mesma ação, é tudo inseticida. Isso é interessante porque pode ser pelo uso, pode ser por contaminação de outro terreno que esteja sendo, principalmente se for agricultura familiar, que são próximos, então pode haver contaminação cruzada. Mas a gente preocupa com isso aqui por causa dos agricultores, porque acaba que a agricultura brasileira, às vezes, ela fica muito à mercê dos vendedores, e às vezes a gente tem agricultores que não sabem ler direito. Então ele acredita naquele agricultor, ele compra o mesmo produto ou 2 produtos com o mesmo objetivo e ele acaba aplicando, achando que ele está fazendo coisas diferentes. Bom, e aí agora eu vou mostrar para vocês um trabalho que nós publicamos agora em 2012 no laboratório, e nós fizemos um levantamento das amostras analisadas por dois programas de monitoramento de resíduo que existem no Brasil. O primeiro é o programa da Anvisa e o segundo é o programa do MAPA. Então, foram esses 2 programas de monitoramento, as amostras foram coletadas entre 2000, todas essas amostras foram coletadas entre 2001 e 2010. O programa da Anvisa chama PARA, Programa de Análise de Agrotóxicos em Alimentos, e quem é responsável é a Gerência Geral de Toxicologia da Anvisa. Então, esses foram os alimentos que eles coletaram de 2001 a 2007, 2008, 2009, eles foram aumentando a quantidade de culturas e foram também aumentando a quantidade de ingredientes ativos. Então aqui a gente tinha 9 culturas, 92 ingredientes ativos, incluindo então abacaxi, arroz, cebola, feijão, manga, pimentão, e aumentou também a quantidade de ingredientes ativos analisados, passaram a 667. Em 2009, beterraba, couve e pepino, 234 ingredientes ativos. Isso aqui é interessante porque mostra uma evolução, sempre uma evolução, porque para quem trabalha em laboratório, você pular de 92 para 634 é bastante coisa, Esses padrões eles são muito caros, você precisa ter eles no laboratório, então precisa de toda uma organização atrás disso. E você tem laboratórios na Europa que analisam mais de 400 ingredientes ativos nas amostras que chegam lá. Bom, o segundo programa é o PNCRC, o Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, esse é o programa do MAPA, que está sob a coordenação de controle de resíduos contaminantes. E as culturas e ingredientes ativos que eles analisaram de 2006 a 2008 foi basicamente maçã e mamão. Em 2009, a partir de 2009, eles aumentaram o número de culturas, incluindo abacaxi, alface, batata, banana, limão, melão, manga, morango, tomate e uva. E também aumentaram o escopo deles para 234 ingredientes ativos. Bom, os laboratórios. Foram 5 laboratórios que fizeram a análise do PARA durante esse período todo. Desses, 3 são acreditados. Acreditado quer dizer que eles são acreditados pela ISO 17025. Existe uma ISO específica para laboratórios de ensaio e calibração. Assim como existe a ISO 9000, a ISO 4000, que são específicas às vezes para produção, existe uma ISO específica para laboratório. E elas podem ser, o órgão acreditador é o Inmetro. Então, às vezes, quando aparece assim, que no Fantástico do Inmetro avaliou alguma coisa, não foi necessariamente o Inmetro, mas um laboratório acreditado
pelo IMEC. Tá? E desses três, os 3 laboratórios que fizeram análise do PMCRC, os 3 eram acreditados pelo IMEC. Isso garante qualidade de resultado, rastreabilidade de informação. Você sabe da amostra te dá informação desde a hora que a amostra entra no laboratório, quem foi o químico que analisou, que dia que ela foi analisada, que dia que saiu o resultado. É bem interessante. E foram utilizados métodos multiresíduos, né? Métodos multiresíduos quer dizer isso, você vai analisar os 167 ingredientes ativos, você consegue fazer isso de uma vez só. Só que os dietilcarbamatos, eles não conseguem, a gente não tem como incluir esses dietilcarbamatos no meio dessa lista de ingredientes ativos por características químicas das moléculas. Eles normalmente são polímeros, então eles não são solúveis em solventes orgânicos, então a gente precisa de um método específico só para dietilcarbamato. Então eles analisaram tanto por espectrofotometria como por cromatografia gasosa, acoplada ao FPD e ao massas. Bom, o resultado então dessas análises todas. O MAP, os programas coletaram então no total 3.556 amostras durante todo esse período, tá? De 2001 a 2010. E durante esse período dessas amostras, 48,3% delas foram positivas por pelo menos um pesticida. Certo? Sendo que 2007, 2008, 2009 e 2010 foram os anos com maior incidência de amostras positivas. Quer dizer, mais de 50 dessas amostras foram positivas por pelo menos um agrotóxico, um pesticida. Bom, então dessas 13.556, 1.790 amostras tinham a presença, foram encontradas algum tipo de irregularidade, seja ela acima do limite máximo de resíduo permitido ou o ingrediente ativo não autorizado. Quer dizer, isso pela lei é uma irregularidade. Tá? E de todas as amostras então positivas, 13,2% delas então tinham irregularidades. E o maior tipo de irregularidade que foi encontrada foi realmente o uso de ingrediente ativo não autorizado, né, que é outro reflexo de ausência de boas práticas agrícolas. Bom, aqui então, só para vocês terem uma ideia do quanto que esses resíduos ultrapassaram o limite máximo de resíduo. Então, de 101 a 150%, né, ou seja, 100% seria igual ao limite máximo de resíduo. Então, até 50% mais, foram cerca de 25% dos resíduos encontrados, tinham até 150% mais, concentração era maior do que o estipulado, o limite máximo. Né? Então isso vai diminuindo até a gente chegar aqui em 450, 500, né? 500% de 2% de resíduos. E aí a partir daqui está em amarelinho, porque a gente agrupou, ao invés de ser a cada 50%, a cada 500%. Então aqui alguns resíduos sim ficaram até 1000% acima do valor, né? E nós tivemos 3 amostras que tinham mais de 2.000% acima, né? Foi uma amostra de tomate e uma amostra de arroz, um triazol, uma amostra de tomate com urânio fosforado e a terceira agora eu esqueci, mas que chegou a mais de 3.000% do valor do limite máximo de resíduo. Bom, então as classes, com relação às classes químicas, essas classes que a gente está preocupado por causa da relevância toxicológica. Quais foram os mais encontrados então? Foi o dietilcarbamato aqui com 41%. Né? E as culturas que mais apresentaram dietilcarbamato foi alface, maçã e tomate. Com relação aos organofosforados, foi pimentão, batata e cebola. Aqui está dizendo que 100% das amostras positivas tinham organofosforado, mas é porque é o seguinte, só 3 amostras de cebola foram positivas. Tá? De todas as amostras analisadas, só 3. E essas 3 continham um resíduo de organofosforado, então por isso que aqui ficou 100%. Então quer dizer que toda cebola está contaminada com organofosforado. Bom, aí com relação então aos triazóis, temos batata, beterraba e uva. Com relação aos piretróides, então, couve, pepino e morango. E com relação então aos carbamatos, as culturas mais encontradas de carbamato foi maçã, banana e repolho. Bom, aqui então nós agrupamos as culturas de acordo com o número de resíduo do pesticida da mesma classe.
isso? É o seguinte, quando a gente faz a avaliação de exposição, a gente pode fazer só para um composto ou pode fazer com uma classe inteira de compostos. Porque você pode consumir, por exemplo, durante o almoço, um organofosforado na alface, um tomate e outro diferente da batata. Então, existe um procedimento que a gente normaliza o efeito tóxico. Então, o interessante é saber também se no mesmo alimento tem mais de um resíduo do mesmo grupo, né? Às vezes você pode estar sendo exposto, então, a dois organofosforados no mesmo alimento, e aquilo pode ter efeito aditivo, né? Então, os organofosforados, então, foi a classe com o maior número de múltiplos resíduos. Então, maçã, 131 amostras de maçã continham 2 organofosforados, 17, 3 e 5 amostras de pimentão continham 4 resíduos de organofosforado. Com relação aos triazóis, então 36 amostras de mamão continham 2 resíduos de triazol, 5 de uva e uma amostra de uva continham 4 resíduos. Com relação aos piretróides, só o abacaxi com 2 e couve com 1 não tinha amostra com 4. Carbamato foram encontrados então só 2 amostras, só com no máximo 2 resíduos. E como o carbamato e o organofosforado possuem o mesmo mecanismo de ação tóxica, a gente também agrupou a presença de múltiplos resíduos organofosforado e carbamato para fazer a avaliação da exposição. Então, a presença dos dois tinha em maçã, 29 amostras, 9 amostras de maçã continham 3 resíduos e uma amostra de pimentão continham 4 resíduos. Aqui eram 3 organofosforados mais um carbamato. De novo, aqui, desses 2 estudos de monitoramento, as classes mais encontradas. Então, de novo, os ditilcarbamatos, com 40% de amostras positivas, 40% das amostras positivas tinham ditilcarbamato. Clorpirifos, metacarbamol, sulfato de metuato, que são os organofosforados. Tebuconazol e fluconazol, que são triazóis. E a feipropatrina, que é piretróide. E aqui a tabela com múltiplos resíduos, assim como eu fiz lá no meu trabalho aqui, para todas as culturas. Então a gente pode ver que todas as culturas apresentaram múltiplos resíduos de 1, 2 e 3 pesticidas, sendo que alguns apresentaram 6 resíduos, 7 resíduos. E aqui interessante foi a uva, que apresentou várias amostras com múltiplos resíduos para essa cultura. Tá? Sendo que aqui no gráfico a gente colocou no máximo 7, mas para a uva algumas amostras tinham 8, 9 e 10. Tá? Tinha uma amostra de uva que tinham 10 resíduos diferentes na mesma amostra. Bom, o que a gente precisa é meio assustador um pouco ver esse monte de valor, tudo contaminado, tudo está presente. Mas a gente tem que saber o seguinte: o que quer dizer esses valores de resíduo acima do limite máximo de resíduo e a presença do ingrediente ativo não permitido? Não quer dizer que esse alimento vai fazer mal à saúde. Não quer dizer que ele está contaminado, você vai comer hoje, sofrer de câncer amanhã, passar mal. Não quer dizer isso, tá? O que quer dizer? Indica a ausência de boas práticas agrícolas, certo? Porque o que acontece com o ingrediente ativo não autorizado? Às vezes, para a indústria pedir autorização de um ingrediente ativo para uma cultura, existe um gasto enorme para ela. Ela precisa conduzir estudos supervisionados de campo, aplicar o pesticida, fazer estudo. E esses estudos todos são muito caros. Então, às vezes, não é interesse da indústria. Ele fala assim, olha, a indústria pede o registro. Não, eu quero só para tomate, não quero para pimentão. Porque vai dar um custo muito alto e agora eu quero só para tomate. Mas aquele pesticida poderia ser usado para pimentão, porque não foi interesse da indústria pedir aquilo. Então, o fato de ter um ingrediente ativo não permitido também não quer dizer que vai fazer mal. Tá? Assim como acima do limite máximo. Só indica isso, a ausência de boas práticas agrícolas. Para a gente saber se esses valores que foram encontrados fazem mal ou não à saúde, a gente precisa conduzir estudos de avaliação de risco. Que aí é uma outra etapa. Depois que a gente pega todos esses dados, aí a gente vai fazer cálculo com relação ao consumo de alimentos, com relação à quantidade desses pesticidas, para saber se pode oferecer risco ou não. Tá? Bom, vamos falar então um pouquinho sobre essa avaliação de exposição, como que ela é feita. Então, a exposição pela dieta ela é feita de 2 formas. Na
forma, a exposição crônica, né, que é aquela exposição que a gente tem todos os dias, né, não só de pesticida, mas como de tudo, de todos os contaminantes. E a aguda, que é uma ingestão em uma única porção, né, ou em até 24 horas, que você tem um efeito em até 24 horas. Tá? Isso é a exposição aguda. E como é que é feito o cálculo dessa exposição? A gente faz o cálculo da exposição fazendo o cálculo da ingestão. Então, quanto de pesticida está sendo ingerido? Então, para a gente chegar nesse cálculo de ingestão, a gente tem esses dois dados que precisamos ter para conduzir esse tipo de estudo. O primeiro, então, é o dado de concentração de resíduo de pesticida. Então, eu quero fazer para morango. O quanto de pesticida tem no morango, certo? E o consumo do morango. Porque se eu como um morango, a minha exposição é uma. Se eu comer 10 caixas de morango, a exposição é outra, certo? E a gente divide isso por peso corpóreo. Bom, quais são então as fontes de concentração de resíduos de pesticida que nós podemos utilizar para fazer esse tipo de estimativa? Então, a primeira é o limite máximo de resíduo. Tá? E aí, quando a gente conduz estudo utilizando esse tipo de dado, é chamado de ingestão diária teórica máxima. Porque é teórico. Tá? Em teoria, vai ter aquele valor máximo de resíduo permitido no alimento. Ou podem ser utilizados estudos de monitoramento de resíduos, tá? De alimentos, que é mais ideal, que condiz mais com a realidade do consumidor. E podem ser feitos também estudos de dieta total ou dieta duplicada, que é quando a gente trabalha com alimento pronto para consumo. Porque estudo de monitoramento, a gente vai no mercado, compra o alimento in natura e processa no laboratório. Então, o arroz é em grão. Quando a gente faz estudo de dieta total, o arroz é o pronto para consumo. Está na panela, você só tira e leva para o laboratório, tá? Para saber o quanto que restou de resíduo depois de cozinhar, de aquecer, né? Porque isso pode degradar e pode diminuir a quantidade de resíduo presente no alimento, tá? Bom, os dados de consumo. Os dados de consumo, não tem dado nenhum para fazer uma estimativa dessa. A gente começa com os dados de suprimento de alimentos, tá? Que aí é um dado bem mais grosseiro, mas que já te dá uma estimativa aproximada do que você pode encontrar na frente. Então, que é o quê? A gente pega toda a parte de produção de alimento no país, soma com a quantidade de alimento que foi importado, diminui o alimento que foi exportado e diminui, quando a gente tem disponível, a quantidade de alimento que foi desperdiçado. Então, aí você tem todo o alimento disponível no país, no estado, e aí você pode avaliar o consumo daquela população por meio desses alimentos disponíveis. A segunda fonte utiliza dados da POF, Pesquisa de Orçamento Familiar do IBGE. Né? Então, esses dados são dados pode vir de duas formas. Dados de disponibilidade de alimentos no domicílio, que as últimas POFs, com exceção da última, as anteriores todas foram assim. Ou seja, a disponibilidade no domicílio, é o quanto de alimento o IBGE conta, o quanto de alimento aquela família adquiriu no intervalo de 7 dias. Então, você tem uma estimativa de consumo para todo mundo. Você não sabe quanto cada indivíduo consumiu. Você sabe que uma família de 4 pessoas, o pai, a mãe e 2 filhas. Você sabe o alimento que estava disponível, mas você não sabe o quanto cada indivíduo comeu e o que eles comeram. Tá? Ou então, a gente pode usar dados de consumo individual, que também é muito mais próximo da realidade, porque eu posso ser vegetariana na casa e não como carne. Então, o meu consumo de legumes e de folhosas vai ser muito maior, às vezes, que o meu marido, que não é vegetariano, come muito mais carne. Então, você tem um consumo diferente, né, e vai dar uma exposição, vai ocasionar uma ingestão diferente. Certo? E como eu disse para vocês, então a exposição, existe uma forma de calcular a exposição que a gente chama de exposição cumulativa, que são essas, as substâncias com o mesmo mecanismo de ação tóxica. Então, eu posso somar essas potências tóxicas todas, a gente normaliza a potência tóxica dos compostos com relação ao composto indicador, tá? E então, fazendo essa normalização, a gente consegue então saber, por exemplo, a maçã que você comeu tinha mais de um organofosforado. Então, a gente soma a potência tóxica daqueles 3 organofosforados para saber a ingestão deles. Mas primeiro a gente tem que normalizar essa potência tóxica, né? E também no prato de refeição, arroz, feijão, salada,
A gente também pode somar tudo isso para saber, ou até durante o dia, o quanto de organofosforato você comeu durante o dia e qual seria o efeito tóxico final dele. E na hora de fazer o cálculo, fazer essa multiplicação entre consumo e concentração, existem duas formas. Uma primeira forma que a gente chama de determinística, tá? Que é quando nós usamos dados pontuais, tanto de concentração quanto consumo. E normalmente a gente utiliza a média, mas pode ser usado mediana também. Então a média de consumo. Em média eu como 3 quilos, em média eu como 100 gramas de arroz por dia. Em média eu como 50 gramas de tomate. Então em média, né? Agora, quando a gente tem dados individuais, é possível a gente saber exatamente assim. Quando a gente tem do IBGE os dados de consumo individual, eu sei que hoje eu comi 100 gramas de arroz e amanhã eu comi 150 gramas de arroz. Então a minha dieta de hoje foi diferente da de amanhã, certo? Então os dados, eles aparecem assim, de uma forma de distribuição. Então eu tenho aqui todo o consumo, né, dos alimentos já distribuídos pontualmente. E eu tenho também os dados de concentração, porque a gente também pode falar assim, em média na manga a gente achou 3 miligramas por quilograma de metamidofós. Mas aqui não, eu posso pegar as 20 amostras de manga que eu tenho, colocar todos os dados pontuais e eu vou utilizar todos eles, e não só a média. E aí então a gente utiliza aqui, faz uma tiragem aleatória, utilizando o modelo de Monte Carlo, mas a gente usa um software específico para fazer essa conta, e aí a distribuição, a ingestão vem uma forma de distribuição. Não vem um dado pontual, você ingeriu isso, você ingeriu 10 miligramas por micrograma de organofosforato. Não é assim, ele vai vir com uma distribuição, e aqui você pode avaliar qual percentil dessa distribuição você quer avaliar. Então, você quer avaliar o indivíduo, a média da população, você quer avaliar os mais comilões, os menos comilões, então aqui você tem essa distribuição, tá? Isso, para quem é gerenciador de risco, é bastante interessante, é uma ferramenta muito boa. Bom, depois então que a gente calculou essa ingestão, como é que faz para saber? Não, agora eu sei o quanto que eu como de pesticida, então essa quantidade oferece risco ou não? Então, para fazer essa caracterização do risco, a gente então compara, tá, essa ingestão calculada com um parâmetro toxicológico disponível. Então, a gente vai trabalhar aqui com 2 parâmetros. O primeiro é a IDA, que é a ingestão diária aceitável, que é o parâmetro toxicológico para ingestão crônica. E a gente tem a dose de referência aguda, que é para a ingestão aguda, a NFD. Né? Esses parâmetros toxicológicos, eles são obtidos basicamente com estudos de animais de laboratório. E o que acontece com o risco? O risco ele pode existir, então, quando a ingestão ultrapassa esse parâmetro toxicológico. Aí sim a gente pode dizer, não, então está muito além do parâmetro toxicológico, não se pode oferecer risco, a gente tem que trabalhar com esse composto. Tá? Bom, e aí então, agora vocês entenderam um pouquinho dos dados e um pouquinho como é feita essa avaliação de exposição, de risco. Eu vou mostrar um pouco para vocês os estudos de avaliação de risco que já foram conduzidos no laboratório, tá? Que mostra o risco para o Brasil todo, né? Não só aqui para o Brasil. Bom, então o primeiro trabalho publicado então foi em 2000, tá? Foi a avaliação de risco crônico da ingestão de resíduos de pesticida na dieta brasileira, e que foi usado então. Nesse trabalho foram avaliados 281 pesticidas. Na época, só existia disponível o limite máximo de resíduo, não existia ainda dados de estudo de monitoramento. E foram utilizados os parâmetros toxicológicos ainda de vários países, algumas aqui do Brasil e também do CODEX. Foi utilizado o dado de consumo médio de IBGE da POC de 96 e o peso de 60 kg. Bom, e o resultado foi o seguinte: 23 pesticidas apresentaram ingestão diária calórica máxima, porque dados de limite máximo, né? Apresentaram valor de ingestão acima da IDA, né? 16 deles eram organofosforados. A parationa metílica, que é o organofosforado, foi o maior porcento que ultrapassou a IDA em 9.000%. E as culturas que mais contribuíram para isso foi arroz, feijão e frutas cítricas, certo? O segundo estudo, então, foi uma atualização, já foi de 2004, foi uma atualização desse primeiro estudo. Por quê?
foram agora atualizados os limites máximos de resíduos. Foram todos eles atualizados. Então, em 2004, foram avaliados novamente os novos limites publicados. E a IDA já da legislação brasileira, já não precisou pegar tantas IDAs de outros lugares, porque normalmente a gente pega o menor valor de IDA para comparar. Os dados de consumo foram mesmos do IBGE e também peso corpóreo de 60 quilos. Já nesse estudo foram só 7 pesticidas que apresentaram uma ingestão acima do parâmetro toxicológico, 5 eram danofosforados. E o que mais ultrapassou foi o metilbrometo, com 8.000% da IDA. Qual é a limitação desse estudo, então? Esses dois estudos, o consumo diário, você assume que o consumo diário de todos os alimentos para os quais limite máximo de resíduos é estabelecido. Então, para aquele agrotóxico, que a gente faz por agrotóxico, não acefato, então para todos os alimentos que têm limite máximo permitido, eu incluí. Então, o que acontece com isso? Você assume que todo o alimento que você comeu tinha cefado e estava numa concentração alta, na faixa do limite máximo de resíduo. 100% daqueles alimentos que você comeu foram tratados. Então, não assume também degradação de pesticida, então ela não é tão realística, mas ela começa a te dar sinais já do panorama geral, quer dizer, com certeza o organofosforado já seria um problema, Bom, ainda nesse estudo foi feito um refinamento, então, com os dados do PARA, porque aí já existiam dados de estudo, dos estudos de monitoramento. Então, os 8 pesticidas que tiveram ingestão acima da IDA foram reavaliados, foram 5 organofosforados, e na tabela de concentração foi utilizado o valor mediano de resíduo encontrado nos estudos do PARA. E aí, nesse resultado, então, desses 5, só a feniprotiona, que é o organofosforado, que ultrapassou ainda só em 140%. Quer dizer, é muito mais realista, do que, muito menos preocupante, do que quando a gente avalia só o limite máximo de resíduo. Bom, aí, então, em 2004 foi feito um novo refinamento só para os ditilcarbamatos. Foram utilizados dados do LACEN, do Distrito Federal, Laboratório Central de Saúde Pública aqui, e os dados do PARA, que aí já existiam 1.278 amostras, resultados de amostras, dessas amostras coletadas entre 2001 e 2002. E o resultado foi que nenhum pesticida dos ditilcarbamatos ultrapassou a IDA. Então, quando a gente avalia só para os LDCs, que eu disse lá que é o caso do mancozeb, que tem um metabólito da etilenotiureia, então só que ficou em 31% da IDA, ficou bem baixo, e para o propileno 35%, ou seja, não oferecendo risco para a população. Em 2006, então, até então, a gente utilizava a metodologia determinística. A partir de 2006, começou a utilizar a metodologia probabilística. E foi feito um refinamento desse estudo com ditilcarbamato utilizando o método probabilístico. E foi feita uma avaliação cumulativa com o propineb. Então, a gente normalizou a toxicidade do propineb com o mancozeb para saber no total de ditilcarbamato se ficaria tóxico ou não. E aí, então, pegamos amostras do LACEN, do PARA e da POF de 2002 e 2003, que houve uma atualização da POF, com uma quantidade muito maior de domicílios do que tinha em 1996. Mas ainda era dado de resíduo de disponibilidade de alimento no domicílio, não era dado de consumo individual. E o resultado? Então, em termos de porcentagem da ingestão diária aceitável, como eu disse para vocês, a gente avalia os percentis, da curva de distribuição. Então, a gente pega aqui o P99,99, ou seja, que é lá no finalzinho, é quem está mais exposto mesmo, e ficou só em 10% da IDA, quando a gente utiliza 100% do EBDC. Quando a gente assume que 30% deles era propineb, então 13% da IDA. No caso de crianças, porque nesse estudo de disponibilidade, tinha o pai e mãe e as crianças dentro de casa, então foi possível estimar o consumo dessas crianças. Então foi 23% da IDA e avaliando o propineb tem 30% de ingestão da IDA, a ingestão. Mostrando que está bem abaixo da IDA, então a gente não precisa ficar tão preocupado com relação ao ditilcarbamato.
E ainda em 2006 foi feito um novo refinamento agora só para os organofosforados, também usando o método probabilístico. Os dados do PARA, que aí já foram usados os dados de 2001 a 2004, eram 4.001 amostras, e a mesma POP de 2001, de 2002 a 2003. E quando a gente faz a avaliação dos organofosforados, a avaliação cumulativa, a gente costuma trabalhar com dois compostos indicadores, o metamidofós e o acefato. Um é muito utilizado pelo EPA, tá? A Agência de Proteção Americana, Proteção de Agência Ambiental Americana, e a outra é muito usada pela comunidade europeia. Então a gente acaba usando os dois e comparando o resultado de um e de outro. Então o metamidofós, a dose de referência dele é de 10 microgramas por quilograma. No caso do metamidofós, quando a gente pega lá o P99.99, então a injeção foi de 13, quer dizer, ultrapassou a ida em 3,5 microgramas por quilograma de peso corpóreo. Aí aqui a gente tem que prestar atenção. E quando estipulado para criança, o P99.9 foi 30, quer dizer, 3 vezes o valor da dose de referência, 3 vezes o valor do parâmetro psicológico. Quando utilizado o acefato a dose dele é 50, né? Então também no P99.9 foi 134, mais do que o dobro da ida, né? A ida é 50, que foi encontrado 134. E quando a gente avalia para a criança, no P99.9 já tinha ultrapassado a dose de referência aguda, 50 que já estava 84,5. Né? Isso é um pouco preocupante com relação às crianças, porque elas estão em fase de desenvolvimento, principalmente desenvolvimento neurológico. E como os organofosforados são muito neurotóxicos, né? Esse cenário é preocupante, a gente fica sempre atento, querendo refinar esses estudos o máximo possível para saber a exposição com relação às crianças. E aqui os alimentos que mais contribuíram para essa exposição. Então a gente tem aqui, só existiam 9 culturas disponíveis, tá? Dados de resíduos só para 9 culturas. Então por isso que aqui quem mais contribuiu foi tomate, mamão, alface, né, no caso do acefato, e também tomate, alface e maçã, no caso do metamidofós. Certo? E as limitações desses dois estudos, então, foram só 11 alimentos, tá, que foram utilizados para fazer essa estimativa. O arroz e feijão, a gente tinha só 520 amostras, que foram dados do LACEN, ou seja, uma amostra só aqui do DF. E essa POP de 2002 e 2003, de novo, só tinha disponibilidade de alimentos no domicílio. Então a gente tinha que estipular o consumo entre os habitantes do domicílio. Foi feito também no laboratório um estudo de dieta total, que eu mostrei para vocês no início, os dados das análises realizadas dos alimentos coletados aqui no RU. E os dados de concentração desses alimentos foram gerados no laboratório. A gente utilizou dados de consumo médio dos estudantes, né, coletamos informação de consumo deles, e avaliamos tanto para organofosforado como para dimetilcarbamatos. E para dimetilcarbamato a injeção ficou abaixo da ida, sem problema. O interessante é com relação aos organofosforados. Certo? Aqui a gente tem, de novo, o metamidofós como composto indicador e o acefato, né? Metamidofós e acefato como composto indicador. E aqui a gente já expressou com relação à porcentagem da ida. Então, o RU aqui, ele disponibiliza para os alunos uma dieta vegetariana e uma dieta não vegetariana. Né? Então, nós coletamos alimentos tanto da parte vegetariana quanto da parte não vegetariana. E aqui para a metamidofós não vegetariana, 9,1% da ida, baixo. Dos vegetarianos, 47,7%. Quer dizer, é maior, mas ainda está abaixo da ida. Né? Isso aqui já está em porcentagem. Com relação ao acefato, os não vegetarianos foi 20% da ida, mas os vegetarianos foi 116% da ida. Quer dizer, aqui ultrapassou um pouquinho, né? Quando utilizando o acefato como composto indicador. Bom, e aí agora o que eu vou mostrar para vocês são os dados já do meu doutorado, né? Esses trabalhos foram publicados em 2006. E o que eu fiz agora foi novamente um refinamento desses dados, tá? O que eu incluí,
Porque o PAR e o PCLC não analisavam tantas culturas, e agora são 22, mais as 4 que eu analisei no laboratório, que foram 26 alimentos. E os dados de consumo da POF de 2008 e 2009, que foi um avanço nessa POF, porque aí a gente pôde ter os dados de consumo individual. Né? Então, o IBGE disponibilizou 2 questionários, né, para você descrever a sua alimentação durante 2 dias não consecutivos e dizer o que você comeu no café da manhã, o que você comeu no almoço, no jantar, os lanches, você comeu em casa, comeu fora de casa. Né? Porque com relação aos dados de domicílio, também tem isso. Muita gente come fora de casa. Então, você não acessa isso que a pessoa comeu fora de casa. Né? Você só acessa o que está dentro de casa. E, então, nós fizemos a avaliação de hormônio fosforato e carbamato, e de tiocarbamato, igual foram feitos nos anos anteriores, e de piretroide e triazóides, que esse é o primeiro estudo de exposição para esses 2 compostos, para essas duas classes de compostos. E aqui, então, né, a parte já de resultado, né, avaliando o P99.99, né, a porcentagem da dose de referência aguda foi 207%, ou seja, foi o dobro do valor do parâmetro toxicológico. E quando a gente utilizou o acefato como composto indicador, com o metamidofós ficou em 159% do valor da INA, ou seja, também ficou assim. Tá. Mas lembrando também, gente, o seguinte, que esse P99.99 é lá no final da curva de distribuição, então a gente está trabalhando com consumidores que consomem muitos alimentos e que ele acabou consumindo alimentos muito contaminados. E aí, nesses dados, a gente não tinha dado para criança, nesses dados de consumo, mas a gente tinha dados para adolescentes. Então a gente separou entre a população geral e os adolescentes de 12 a 18 anos. E no P99, então, também ultrapassou a ida em 230%. Os adolescentes usando o acefato e usando o metamidofós 202%. Bom, os alimentos que mais contribuíram, e agora é diferente, porque a gente já tem, por exemplo, arroz, feijão, alface já tinha antes, mas couve, que eram alimentos que não existiam nos primeiros estudos. E aqui a gente pode ver que tanto para a população geral quanto para os adolescentes, usando tanto o acefato aqui, ou usando o metamidofós e acefato como composto indicador, o arroz foi o alimento que mais contribuiu para essa exposição. Tá? Depois vem laranja, né? E alface, e interessante, aqui a gente acha o pêssego, né? E a goiaba. Aqui a goiaba, tá vendo? Que foram os alimentos que a gente coletou por essa preocupação com os organofosforados, intoxicação por água. Bom, com relação então aos piretróides, esse foi o primeiro estudo no Brasil com uma avaliação de exposição aos piretróides. No P99, a porcentagem da ida foi 15%, né, para a população geral e para adolescentes 18%. E os alimentos, então, que mais contribuíram estão aqui: arroz, feijão, couve, laranja, certo? E aqui aparece o morango também, no caso dos adolescentes. E agora os triazóides. Os triazóides, como eles têm 2 efeitos, eles têm tanto o efeito crônico, que é de hepatotoxicidade, quanto o efeito agudo, que é de malformação, então nós fizemos também 2 avaliações. E aqui então tem a avaliação aguda. Como a avaliação aguda é malformação facial, então a gente restringiu a população para mulheres de 12 a 45 anos, são mulheres em idade reprodutiva, e para mulheres grávidas. Então, no P99, tanto para mulheres grávidas quanto para as mulheres de 12 a 45 anos, a porcentagem ficou abaixo, a ingestão ficou abaixo da dose de referência. E, de novo, os alimentos que mais contribuíram, a gente tem arroz, feijão e morango. Tá? Bom, e aí aqui agora essa tabela já é com a exposição crônica que é parte de hepatotoxicidade. Então, no P99.99 foi muito baixa mesmo a exposição, então ficou em 0,96% da dose de referência aguda da população geral e 1,13% para adolescentes. Novamente, o arroz foi o alimento que mais contribuiu para essa exposição. E aqui a gente tem, então, azul de tiocarbamato, né, que ficou no P99
9,99, 56% da AIDA, né, por exposição crônica, quando a gente trata 100% do EBDC, e 72% quando avalia com 30% desse jujubamate sendo propinel. E no caso de adolescentes foi 68% e para 100% do EBDC e 87% considerando 30% de propinel. E aqui, novamente, o arroz e feijão, né, contribuindo com os alimentos que mais contribuíram com essa ingestão. Né, e achando de novo a laranja. Né. Bom, umas considerações finais, então. Esse último estudo, né, ele foi um estudo de atualização dos demais, né, e ele utilizou. Qual que foi a inovação desses últimos estudos que foram do meu doutorado? Primeiro foi a utilização de dados de consumo individual, né, que é muito mais parecido com a realidade de consumo, né, pelo menos se ninguém mentiu no questionário, botou que come menos, né, que a gente tem mania de falar que não come tanto. Então, é muito mais parecido com a realidade do que dados de disponibilidade de alimentos. Né? E com esses dados, então, a gente pode acessar para todos esses alimentos de 73 preparações. Né? Então, você come, se você come alface na salada, ou come alface como suco, ou tomate no sanduíche, ou tomate como suco de tomate, ou tomate como molho de tomate. Então, a gente pode avaliar não só os alimentos assim puros, mas também eles nas preparações. E quando a gente faz isso, a gente também trabalha com fatores de processamento. Né? Esse foi, então, o primeiro estudo, tá, no Brasil, conduzido para piretroide e triazóis. Tá? Os piretroides, essa metodologia para piretroide foi recentemente publicada pelo EPA, né, em 2011. Triazóis também agora em 2010, que foi a comunidade europeia que começou.